Então, vamos lá para mais uma aula de segunda-feira. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o edital da Centro Cultura de Belo Horizonte, que foi lançado agora no dia 30 de agosto. Então, a gente está aí com ele fresquinho e as inscrições dele vai até o dia 30 de setembro. Então, tem tempo aí para pesquisar, para entender e para conseguir escrever o projeto de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem está aqui que já participou de outras aulas e quem está aqui também pela primeira vez. E aí, como eu estava dizendo antes, parabéns, Lívia, pela sua atuação lá no júri, foi incrível, gostei muito. E no dia de hoje, eu não vou explicar efetivamente como que se inscreve o projeto. Eu vou explicar as regras gerais do edital, vou tirar dúvidas sobre o edital, mas lá no YouTube da Mais tem outras aulas que falam sobre o passo a passo de como escrever um projeto, tá bom? Então, você pode depois pesquisar lá, e vira e mexe eu dou uma ou outra aula sobre a escrita mesmo, tem oficinas, agora também tem uma oficina minha do Teatro da Cidade que eu vou fazer no final, só que já vai ter passado esse edital efetivamente. Mas no final do mês, pessoal, eu vou fazer uma oficina de elaboração de projeto, 29 e 30 de setembro. Então, vai ser uma oficina à noite, gratuita também e online. Então, quem tiver interesse em saber mais da escrita mesmo dos projetos, pode participar dessa oficina, tá bom? Então, vamos lá. Esse edital Decentra é um edital que ele é exclusivamente para Belo Horizonte. E ele tem algumas características mais específicas para quem já está aqui participando há mais tempo das aulas, já viu eu explicar sobre outros editais. Ele segue a mesma linha do edital do Fundo Municipal de Cultura e da Lei de Incentivo, só que ele é um pouco mais simples, né? Ele tem um recurso também um pouco menor disponível, né? Entre valor mesmo por projeto, do que os outros editais. Então, ele tem um valor um pouco menor, né, para cada projeto, em relação aos outros editais, o do fundo e o da lei, mas mesmo assim é um valor que permite aí que a gente starte esse processo e que dá para fazer alguns projetos com esse valor, né? Então, esse edital, ele tem um montante total de 1.800.000, né, que vai ser distribuído aí entre os projetos, e um valor máximo de R$40 mil para cada projeto. E a inscrição dele é no período de 30/8 a 30/9. Então, pessoal, é muito importante vocês ficarem atentos a essa data de inscrição. Por quê? Porque, ultimamente, né, a gente tinha muito assim, aquela coisa que os editais sempre prorrogavam, aí chegava no último dia, estava todo mundo maluco lá tentando mandar, as plataformas caem no último dia, e aí a prefeitura vai lá, o órgão vai lá e prorroga o edital. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, os últimos editais não têm prorrogado. Então, eu acho que é muito importante vocês ficarem atentos ao prazo, se anteciparem, para fazer a inscrição do projeto de vocês com antecedência, né? Então, a gente tem 30 dias aí para inscrever os projetos, e vocês fazendo a inscrição do projeto de vocês com antecedência é muito melhor, que vocês têm tempo de revisar, tempo de subir na plataforma com tranquilidade. Então, é muito importante vocês pensarem sobre isso, tá bom? Esse edital, a gente inscreve o projeto na plataforma do Mapa Cultural. Então, a gente precisa baixar no site, né, da prefeitura os documentos. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, link de onde a gente baixa tanto o edital, onde vocês baixam tanto o edital, quanto os demais documentos desse edital, que são planilha de custo, formulário de inscrição, a relação de bairros, onde se tem a maior pontuação. Então, está tudo nesse link que eu vou deixar aqui no chat. Quem pode participar desse edital são pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes em Belo Horizonte. Esse edital, especificamente, ele é exclusivo para pessoas físicas. Não pode MEI, não pode outro tipo de empresa. Ele é um edital voltado para pessoa física. E para concorrer a esse edital, tem que ser uma pessoa que atua na área cultural e que tem comprovação nessa área cultural. Então,
Eu já falei isso aqui, né, em outras aulas, assim, mas é muito importante para quem está atuando na área cultural começar a montar o clipping aí desde o início, dos primeiros trabalhos, pegar as fichas técnicas, programas dos espetáculos, das apresentações, se é de artes plásticas, se é de teatro, se é de dança. Então, ter todas essas comprovações, porque os editais exigem que a gente comprove a atuação da gente na área cultural. Então, é preciso que a gente tenha essa comprovação, né? Quando está previsto aqui no edital, que só pode pessoas que atuam na área cultural, como que eu vou comprovar isso? Eu vou comprovar isso com esse material, com esse portfólio que eu tenho, tá bom? Não pode participar empresas e MEIs, né? Funcionários da prefeitura de Belo Horizonte. Então, se você é funcionário da prefeitura de BH, você não pode participar. Se você tiver com alguma prestação de contas de algum outro projeto pendente, né? Se você não tiver entregado a prestação de contas, tiver com alguma questão, também não pode participar. E quem participou da elaboração e da análise do edital. Então, se você é uma pessoa que, às vezes, você é da sociedade civil e você participou desse processo, você também não pode participar, tá? E cada pessoa, cada grupo, só pode inscrever um projeto no edital. Então, só posso mandar um projeto por pessoa, por proponente. Até aqui tudo bem, pessoal? Onde que a gente pode realizar o projeto inscrito nesse edital? Tem editais que prevêem que a gente pode realizar os projetos da gente em qualquer lugar. Esse, especificamente, os projetos devem ser realizados, além do proponente ser de Belo Horizonte, o projeto também deve acontecer em Belo Horizonte. E aí, aqui, vai uma estratégia muito importante para vocês que vão escrever para esse edital. Ele é um edital mais concorrido, então acaba que a gente tem que calcular ali cada ponto previsto no edital. E aí, uma pontuação que é muito importante para esse edital é a pontuação de regiões, né, de onde o proponente está, onde o proponente mora. E uma outra pontuação que é muito importante também é a pontuação de onde você vai realizar o seu projeto. Por quê? Porque no edital mostra as regiões que são as regiões que dão mais pontos. E cada pontinho que a gente coloca nesse edital faz uma diferença enorme. Às vezes a gente fala assim, mas é só um ponto. Só que é um ponto que faz com que a gente ganhe ou que a gente perca o projeto. E isso é claro, assim, isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, né? Então, por exemplo, regiões de vulnerabilidade. Então, se você for realizar seu projeto nas regiões que estão descritas no edital, que é a B1, L4, N1, N4, O3, O5 e áreas de vulnerabilidade, você tem 10 pontos. E tem aí vai descendo, né? Determinadas regiões são 9 pontos, determinadas regiões são 8 pontos, e assim por diante. E onde que eu vejo isso? No próprio edital, página 20. A descentralização das ações. Então, aqui a gente está lá na parte de pontuação do edital. Então, aqui é importante a gente escolher regiões que a gente tem mais pontuação. E isso é estratégico mesmo, tá, pessoal? Porque senão, por exemplo, eu estou no Teatro da Cidade. O Teatro da Cidade, ele é numa região CS1, que é a região Centro-Sul 1. Então, se eu mandar um projeto pelo teatro, até como pessoa física, mas, por exemplo, se eu pudesse mandar como pessoa jurídica, se eu mandar para realizar aqui no Teatro da Cidade, eu vou ganhar só um ponto. Então, não justifica, porque eu vou perder 9 pontos. Quando a gente pega o histórico de pontuação desse edital, o histórico de pontuação dele é, por exemplo, 94, 95. Então, se você já entra no edital perdendo 9 pontos, é quase que nem vale a pena concorrer, né? Porque você já vai mandar inabilitado mesmo, assim, porque vai perder muitos pontos e não vai justificar. E porque
Por que isso? Porque o objetivo desse edital é realmente de descentralizar as ações, é de levar as ações para os bairros mais distantes, mais periféricos, áreas de vulnerabilidade, né? Então, é esse o objetivo do edital. Então, por isso, as regiões mais centralizadas, elas são menos pontos. Então, vamos lá. O proponente e a região que vai acontecer os projetos estão com a mesma pontuação, tá? Então, proponentes que estão nas áreas de vulnerabilidade e nos territórios mais descentralizados ganham também mais pontos, e se a gente executa as ações nesses territórios, a gente também vai ganhar mais pontos. E aí, sobre o proponente, vou dar uma dica muito importante. Se eu faço parte de um grupo e eu tenho várias pessoas no meu grupo, o que eu faço? Por exemplo, no Confesso mesmo, quando eu quero mandar um projeto nesse tipo de edital, eu pego a equipe, vejo quem da equipe que mora nesses bairros que tem a maior pontuação, para mandar o projeto em nome dessa pessoa que mora num bairro onde tem uma maior pontuação, porque aí a gente vai ter um resultado melhor. Então, é importante vocês que estão aí se atentarem a isso. Eu faço parte de um coletivo, e no meu coletivo tem um que mora na região Centro-Sul, tem um que mora no Barreiro, tem outro que mora em Venda Nova. Dessas regiões, qual que é a que tem a melhor pontuação? É lá, por exemplo, Venda Nova, que é a VN2, 9 pontos. Da minha equipe, a pessoa que mora lá, a VN2, tem 9 pontos. Então, vou mandar no nome dessa pessoa, né? Porque eu vou conseguir ter uma pontuação melhor, tá? Então, é interessante vocês fazerem essa análise. Então, falei das regiões, né? Falei do proponente também, da importância tanto do proponente de quanto a execução do projeto ser realizado nessas áreas, né? Com a melhor pontuação. Que tipo de projeto que pode ter nesse edital? Então, pode ter nesse edital projetos de artes visuais e designer, incluindo moda. Então, Ana, aí, ó, para você mandar seu projeto, você escreveu lá, lindo e maravilhoso. Dança, circo, literatura e leitura, música, patrimônio, cultura popular, gastronomia, teatro, e multissetorial. Multissetorial é o projeto que inclui várias linguagens, várias vertentes. Eu quero fazer um projeto onde eu tenho incluído aí dança, teatro, literatura, eu tenho mais de uma área junto. Então, eu vou mandar ele em multissetorial. E as categorias de projetos, elas são cursos, oficinas, workshops, aí a gente tem bolsas de estudo, apresentação de espetáculos, shows, aí pode ter circulação de espetáculo. Então, para quem já tem o espetáculo montado, pode circular, para quem não tem, pode montar também, só que tem que lembrar que o valor máximo do edital é R$40 mil. Conservação e reestruturação de acervo, criação dos textos, de textos literários, plataformas e sites digitais, festivais, mostras, feiras, produção de álbum, produção de visual, publicação, exposição, programa de rádio, projetos experimentais. Então, eu estou começando a pensar num projeto, e o meu projeto é um projeto experimental. Então, eu posso mandar nesse projeto experimental. Vocês que estão aqui, escreve aí para mim, por favor, no chat, qual que é o projeto que vocês querem mandar, ou quem também quiser abrir o microfone e dizer sobre, pode falar. Você já tem em mente algum projeto específico que queira mandar? A Ana tem um projeto lá de moda, né, Ana? Projeto lindo. Sim, eu vou mandar o meu lá de moda. Muito legal. Aquele projeto tá incrível. Doida para ver ele acontecendo, Ana. Tomara que dê certo, tá? Dessa vez eu vou mandar no prazo. Isso mesmo, vai dar. E aí é bom, Ana, até que esse projeto tem um recurso maior, né? Então, você tem aí R$40 mil, diferente do outro que era 15. Então, triplicou o recurso, você pode fazer um pouco mais de atividades e pode remunerar também, né, as pessoas um pouco melhor dentro
dessa perspectiva desse edital, né? Sim. Uma dúvida, Tati, no Decentra também tem a questão de fazer clipe de 2 páginas? Tem. Enfim, é padrão isso, né? Na lei municipal, isso é padrão. Clipping de proponente com 10 páginas, clipping da equipe com 2 páginas, né? Para além daquele formulário padrão de currículo que a gente preenche no próprio formulário do projeto, tá? Sim, Então, sim. para todo mundo que está aí, lembrando que tem essa perspectiva. Tá? Obrigada, Tati. Esse projeto, ele é avaliado em 100 pontos, né? E os pontos dele, eles são divididos em consistência do projeto, exequibilidade, impacto cultural, acessibilidade e democratização do acesso. Para ser aprovado, precisa tirar pelo menos 70 pontos. Mas tem uma coisa que é muito importante, não é que eu tirei 70 pontos que eu vou receber o recurso, porque não, infelizmente, não tem recurso para todo mundo, né? Não tem recurso para todo mundo que é aprovado. Então, quanto mais pontos a gente tirar, melhor. 70 é para você não ser desclassificado. Você precisa ter 70 para ser classificado. E aí, eles vão chamando pela quantidade de recursos que tem. Então, por exemplo, vamos supor, né? São 40 projetos. Então, os primeiros 40, aí é normalmente dividido por categoria, cada categoria tem uma quantidade, e essa divisão ela é feita em função da porcentagem de projetos inscritos. Então, por exemplo, o teatro manda muito projeto. O teatro e a música são as 2 áreas que mais mandam projetos normalmente. Então, normalmente, eles têm um percentual um pouquinho maior, em função da quantidade de projetos que são enviados. E aí é isso, é estudar o edital, estudar o formulário, preencher tudo muito redondinho para você tirar o máximo de pontos possível. Estudar todo o critério de pontuação para você ver se, eu não posso, onde tem ponto objetivo, eu não posso perder nenhum, porque aí eu fico um pouco mais tranquilo, porque se eu perder um ou outro ponto que não é a parte objetiva, né, que é uma parte subjetiva, que a gente vai contar ali com a avaliação de quem, né, do parecerista, então é melhor avaliar esse processo como um todo. Outra coisa que é muito importante, pessoal, vocês terem aí na mente muito claro, é que a gente precisa mandar em todo projeto cultural, a gente precisa colocar acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural. Acessibilidade é dar o acesso mesmo às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, ter intérprete de Libras, ter rampa, ter material em braille, ter audiodescrição, ter uma equipe treinada, capacitada para a realização desse projeto. Então, você vai escolher pelo menos um tipo de acessibilidade para você colocar no seu projeto. E aí é claro que esse tipo de acessibilidade que você vai colocar no seu projeto, ele tem que ter a ver com o projeto que você está realizando, né? Tem que fazer jus à medida de acessibilidade de acordo com o projeto. Aí você precisa fazer a democratização do acesso, que é atividades gratuitas, ingressos a preços populares. É obrigatório fazer tudo gratuito? Não, não é. Você pode fazer cobrando o ingresso, mas colocando a cobrança desse ingresso a preço popular. Eu vou fazer um tipo de evento e eu quero disponibilizar, por exemplo, um transporte para os alunos da escola pública. Isso também é democratização do acesso. Ou eu vou realizar as atividades em áreas periféricas. Isso também é democratização do acesso. Eu vou fazer um projeto de oficina, eu vou gravar essa oficina, eu vou gravar essa aula e eu vou disponibilizar essa aula gravada posteriormente na internet, vou deixar disponível para que as pessoas possam acessar. Isso também é democratização do acesso. E a contrapartida sociocultural. A contrapartida sociocultural, no edital, ela tem que ser realizada sem utilizar recurso do projeto. Então, por exemplo, eu não posso prever lá na minha planilha de custo
o valor da contrapartida. A democratização do acesso e acessibilidade eu tenho que prever, eu posso prever lá na minha planilha de custos, mas a contrapartida não. Então, o que eu vou fazer de contrapartida se eu não posso pagar por essa contrapartida? Essa contrapartida ela tem que estar dentro de alguma atividade, ou eu, enquanto proponente, vou oferecer uma atividade né, que eu não vou ser remunerado por essa atividade especificamente de contrapartida. Então, por exemplo, aqui no Teatro da Cidade mesmo, a gente faz várias oficinas gratuitas, justamente como contrapartida dos projetos que a gente é contemplado. E aí a gente tem oficina de produção cultural, oficina de teatro, oficina de direção teatral, outras coisas de contrapartida também, além das oficinas. Uma roda de conversa após o espetáculo, vai bater um papo com a equipe, com o elenco, para falar sobre o espetáculo, para falar sobre o processo criativo do espetáculo. Uma outra contrapartida também é destinar, meu evento vai ter cobrança de ingresso, então eu vou fazer como contrapartida, 30% dos ingressos eu vou doar para uma escola pública ou para uma entidade de surdos, por exemplo, eu vou ter interpretação em Libras, eu vou trazer né, pessoas dessa entidade de surdos, e isso vai ser minha contrapartida. Posso também fazer, eu vou fazer uma apresentação do meu espetáculo, da minha apresentação de dança, vou fazer uma apresentação numa UMEI ou numa outra escola pública, isso também é uma contrapartida. Agora, o que é importante nessas três coisas, a acessibilidade, contrapartida e democratização do acesso? É porque elas se misturam, né? Então, tem momentos que a acessibilidade ela é uma democratização do acesso e ela pode ser uma contrapartida, e vice-versa. Só que no edital Decentro, a gente precisa colocar uma coisa diferente da outra. Então, a gente precisa prever uma medida diferente em cada uma delas. Então, por exemplo, na acessibilidade, então na acessibilidade eu vou colocar o intérprete de Libras. Ok. Na democratização do acesso, eu vou colocar disponibilização de alguns ingressos gratuitos. E na contrapartida social, eu vou colocar uma roda de conversa. Então, perceba, eu coloquei acessibilidade Libras, intérprete de Libras, democratização do acesso, quantidade de ingressos, né, disponível para determinado público. Na contrapartida, eu coloquei uma roda de conversa. Cada uma eu previ uma coisa diferente. Elas podem até se complementar, como eu dei o exemplo, né? Eu posso colocar na acessibilidade a Libras e na democratização do acesso, disponibilização de ingressos gratuitos para surdos. São coisas diferentes. Elas se complementam, mas são coisas diferentes. Então, tem que ser diferente, porque se for a mesma, a gente perde ponto nesse quesito. Até aqui tudo bem, pessoal? No meu projeto, eu poderia colocar o transporte para o Museu da Moda como democratização de acesso? Sim. Não tinha pensado. Na verdade, eu nem sabia. Pode, porque é isso, você está dando acesso a essas pessoas, porque é claro que você vai colocar um centro cultural que está aí dentro dessas regiões que ficam mais distantes do Museu da Moda, né? E aí você vai dar acesso a essas pessoas para que essas pessoas cheguem até o Museu da Moda. Sim. Mas você também pode permanecer. Democratização. E aí, como contrapartida, você pode colocar, que é o que já estava, né? A explanação da visita guiada dentro lá do museu. Isso, é isso. Estou até com a memória boa, gente. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Sobre os custos desse projeto, né? Eu já disse aqui que é um valor máximo de R$40 mil. Então, eu tenho que pensar num projeto que custe no máximo R$40 mil. E aí, para quem está começando, para quem nunca escreveu um projeto, uma dica que eu sempre dou é a gente fazer primeiro um levantamento dos custos, que às vezes a gente faz um projeto lindo e maravilhoso, escreve lá milhares de ações, quando a gente vai ver, a gente falou assim, não, 40 mil não vai dar para fazer tudo isso que eu estou propondo, não. Porque o ideal, quando a gente vai mandar um projeto, é realmente a gente prever verba para todo mundo que vai participar, ter recurso para pagar todos os profissionais. Então, pensa no montante total,
já faz uma divisão desse valor total dentro da planilha de cursos para vocês entenderem, com esse valor, eu consigo apresentar em 5 centros culturais? Não consigo não, porque eu tenho no meu elenco 9 pessoas, aí eu preciso ter lanche, transporte, cachê, enfim. Mas eu consigo apresentar em 2? 2 eu consigo, né? Então, é isso, vocês pegarem esse valor e entender esse valor dentro da planilha de custo de vocês, tá? E aí, ele tem alguns limites. Um limite para elaboração de projetos. Então, por exemplo, eu nunca escrevi um projeto, eu vou pagar para alguém escrever um projeto para mim. Aí, o limite para elaboração de projeto nesse edital é 5% do valor do projeto. Então, por exemplo, se você colocou o valor de 40 mil, redondinho, você pode pagar R$ 2.000 para quem elaborar o projeto para você, que se for você mesmo enquanto proponente, você também pode receber esse valor. E uma coisa também que é importante dizer é que, assim, nesse edital, você não precisa gastar os 40, colocar um projeto de 40. Eu tenho um projeto que é uma oficina, é um projeto que ele vai custar R$ 10.000, eu vou mandar ele só de R$ 10.000. Ok, isso não é um problema. Mas eu aconselho também, já que você vai investir seus esforços para fazer o projeto, mandar o projeto com o valor máximo disponível. Então, é isso, assim, que aí se você passando, você já tem uma verba maior. E aí, se você tem um projeto que é menor, você amplia algumas ações dele já, pensando no recurso total. E na maioria dos projetos, inclusive nesses, tem algumas coisas que a gente não pode gastar, né? Então, por exemplo, a gente não pode gastar com bebidas alcoólicas, nem com recepção de coquetéis. Então, eu vou fazer o lançamento do meu livro, e aí eu quero fazer um coquetel de abertura do lançamento do meu livro. Não posso, tá? Eu posso comprar lanche para a equipe, lanche de camarim, lanche para um ensaio, isso eu posso, mas coquetel não posso. Aí, eu posso fazer o lançamento e pagar o coquetel do meu bolso de outra maneira, com outro recurso, com recurso próprio? Pode. Né? Posso até pegar o meu próprio cachê enquanto proponente e o meu cachê eu faço dele o que eu quiser. Posso até usar o cachê para pagar o coquetel, caso seja, né, do meu desejo. Mas com o recurso do projeto, emitindo uma nota para o projeto, não pode. Passagens aéreas de primeira classe, isso também não pode, só se for uma coisa que seja justificada, se você for trazer uma pessoa que tem uma deficiência, aí você vai justificar o motivo pelo qual você precisa dessa passagem. Fora isso, não pode. Aluguel dos seus próprios equipamentos, do seu próprio espaço. Então, por exemplo, eu não posso colocar num projeto do Confesso o aluguel da escola, do espaço do Confesso. Não posso colocar aqui o Teatro da Cidade, num projeto do outro Teatro da Cidade, o valor da locação do espaço do Teatro da Cidade. Mas se um terceiro, por exemplo, se a Lívia está fazendo o projeto e quer fazer aqui no Teatro da Cidade, aí ela pode colocar o valor do aluguel aqui do Teatro da Cidade. Outra coisa, a gente não pode comprar, né, itens, por exemplo, eu não posso comprar um computador, eu não posso comprar um som, salvo se eu comprovar que, por exemplo, eu quero locar um som. E aí a locação desse som, ela está ficando mais cara do que o valor da compra. Então, se eu fizer todos os orçamentos e provar, né, justificar que a locação está ficando muito mais cara do que a compra, aí o edital me permite fazer essa compra. Bem, para se inscrever nesse edital, eu falei no inicinho, né, mas só voltando, a gente se inscreve no Mapa Cultural de BH, né, então para quem não tem cadastro ainda no Mapa Cultural, tem que fazer o cadastro, aí esse cadastro vai pedir as informações de artista, dos trabalhos que você já fez, né, seu currículo, seu portfólio e tudo mais, então é só por lá que faz, é online, a gente tem que anexar toda a documentação que pede no edital, né, na hora que a gente vai inscrever, a gente tem que anexar a documentação de formulário, aí o formulário de inscrição, planilha de custo, currículo das equipes, comprovante de endereço, CPF identidade, clipe em portfólio, com as comprovações dos materiais que a gente tem.
Todos os documentos têm que ser anexados em PDF, não pode mandar documento em Word, JPEG, nada disso. Eu mesmo já, uma vez a gente mandou um projeto aqui, eu mandei minha carteira de habilitação em JPEG, aí perdi um ponto, perdi o projeto por conta desse um ponto que eu perdi nessa documentação. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Tem um tamanho máximo desses arquivos, que são 5 megas, e aí é muito importante a gente se atentar a uma coisa. Às vezes, a gente tem um arquivo que ele é muito grande, aí a gente vai lá no I Love PDF, no Small PDF, e manda comprimir o arquivo. Aí, se a gente comprime muito o arquivo, e o arquivo fica... tipo ilegível, que ele não dá para você ler direitinho as informações e tal, a gente também é penalizado por isso. A gente também perde ponto por isso. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses arquivos, se eles estão completamente legíveis, né? Se quem vai avaliar esse projeto da gente consegue ler tudo que está ali, tá? E ficar também atento, pessoal, à quantidade de documentos. Como eu disse aqui, a Ana perguntou no início. Esse material eu posso mandar só 2 páginas da equipe? Só 2 páginas da equipe. Então, ficar atenta a essas quantidades, tá bom? Dentro disso, tem umas coisas que são muito comuns de acontecer, né? Quando a gente está mandando um projeto, e principalmente quando é a primeira vez, que é a gente mandar uma documentação incompleta. Então, faltar alguma coisa dessa documentação, isso faz a gente ser inabilitado no projeto. Se faltou documentação, o projeto nem é avaliado, a gente já é inabilitado de cara. E esse edital não permite complementação de documentação. Então, se está lá que você tem que mandar a identidade, você não mandou a identidade, você vai ser inabilitado. Não vão nem avaliar o seu projeto. Orçamento incoerente, né? Então, eu fiz um orçamento, eu coloquei lá 40 mil reais para pagar uma única pessoa. Não, gente, não dá. Né? Tem que dividir o dinheiro, tem que distribuir. Então, tem que existir uma média de mercado. E como que eu sei que é uma média de mercado? Ou você faz orçamento para entender se o que você está colocando ali na planilha de custo é o real do mercado, ou então tem uma plataforma de Salic Comparar, que você vai lá e você consegue comparar o serviço de todas as áreas da cultura, e lá tem do preço mais baixo, médio, mais alto. Então, ali você entende. Tá. Um produtor executivo ele pode ganhar entre R$1.000 e R$10.000. E é assim mesmo, às vezes a escala é grande. E aí você consegue ter a noção dos valores para você colocar na sua planilha de custo. Uma equipe sem experiência comprovada. Então, assim, a não ser que seja projetos experimentais, e aí projetos experimentais você pode mandar uma equipe completamente mais iniciante. Se não for, você tem que pensar nessa sua equipe e trazer pessoas que tenham currículo, que já tenham outros trabalhos na área cultural, para que porque a equipe prevista no projeto, ela é avaliada e ela conta. Então, se você tem uma equipe que tem um currículo melhor, seu projeto vai ser mais bem avaliado. Por quê? Porque entende-se que como equipe que já tem mais experiência, você consegue executar melhor o seu projeto. Outra coisa, se você não colocar as propostas que são obrigatórias, de acessibilidade, de democratização do acesso, de contrapartida, e se elas forem iguais. Então, se você não colocar ou colocá-las iguais, você também vai perder muitos pontos dentro do projeto. Então, falei aqui alguns erros que são bem comuns, e eu posso garantir para vocês que é normal, isso já aconteceu comigo em quase todos. Já perdi projeto porque mandei documentação faltando, já perdi... Equipe não, equipe eu sempre mandei uma equipe mais completinha e uma equipe que realmente era condizente com o projeto. Mas já perdemos projeto em que a gente subiu o documento de inscrição todo em branco. A gente fez o documento, preencheu o documento, salvou o documento, só que na hora de subir para a plataforma, a gente subiu um documento todo em branco, que provavelmente foi o documento base que a gente baixou, e na hora que a gente subiu esse. Então, hoje, uma coisa que eu faço também, que é uma outra dica, é assim, eu subo todos os documentos para a plataforma, todos. Depois eu vou lá, documento por documento e baixo, para ver se aquele documento está completamente preenchido, se ele não foi corrompido, se ele é o documento
que está pedindo ali, porque às vezes, eu mandei um documento lá, era a carteira de identidade. Aí eu mandei um comprovante de endereço no lugar da carteira de identidade. Então, é outra coisa. Então, eu normalmente hoje faço isso. Então, subo tudo e baixo tudo. E como eu tenho uma equipe grande, né, várias pessoas trabalhando aqui com a gente, escrevendo projeto também, às vezes a gente ainda faz assim, um sobe toda a documentação e o outro confere, né? Então, se eu tenho equipe, se eu tenho mais pessoas junto comigo no meu projeto, isso é uma coisa legal de se fazer, tá? Uma outra coisa legal de se fazer também, para quem está começando aí na escrita dos projetos, é vocês pedirem alguém para ler o seu projeto. Escrevi o projeto todo, e você pede para uma terceira pessoa para ler o seu projeto e te dizer o que ela entendeu daquele projeto, para ver se você conseguiu se fazer claro, né? Se o que você colocou ali é exatamente aquilo que você quer dizer, né? Porque não tem jeito. A gente está mandando um projeto e a gente vai ser avaliado por um parecerista que a gente não sabe quem é. Claro que ele é uma pessoa da área, ele tem todas as expertise da cultura e tudo mais, mas cada um também tem sua vivência pessoal e tem, né, o seu entendimento. Então, acaba que algumas questões que são mais subjetivas, a gente tem que deixá-las muito, muito claras. Para garantir mais pontos, assim, seja claro e direto, mostre metas concretas, mostre coisas tangíveis, que quem estiver avaliando vai falar assim, tá, então, o que você vai fazer? Eu vou, com esse recurso, eu vou realizar a montagem de um espetáculo de dança, que vou realizar a montagem e um espetáculo de estreia, né? Não, com esse recurso, eu vou realizar uma oficina de cenografia, para tantos alunos, com tantas horas, em qual lugar que vai ser essa oficina. Então, coloca tudo no seu projeto, seja clara. Apresenta um orçamento bem organizado, detalhado, de acordo com o que é o seu projeto. Então, se eu estou fazendo projeto de oficina, aí eu vou lá, é um projeto de oficina, eu não coloquei cachê para o oficineiro, aí eu não vou pagar a pessoa que vai da oficina, né? Então, fica incoerente com o projeto. Então, pensa na planilha de custo de acordo com o seu projeto. Mostre também o impacto social real que esse projeto vai causar. Então, por exemplo, eu estou dando uma oficina, essa oficina vai impactar diretamente 30 pessoas beneficiadas pela oficina. Então, é isso. Eu estou apresentando um espetáculo e esse espetáculo, no espaço onde eu vou apresentar, cabe 300 pessoas. Então, eu vou impactar diretamente 300 pessoas. Faça um detalhamento do plano de divulgação. O que você vai fazer de divulgação dentro do seu projeto? Quais são os veículos de comunicação que você vai utilizar? Então, por exemplo, como é um edital menor, né? Não dá para eu fazer uma publicidade numa rádio, numa TV, mas dá para eu fazer, por exemplo, um carro de som, dá para eu fazer um impulsionamento nas redes sociais, dá, por exemplo, para eu fazer parece arcaico a coisa do carro de som, da panfletagem, mas isso nas áreas mais descentralizadas funciona bastante. Então, pensa no que você vai fazer. Pensa também na divulgação em relação ao público que você vai atuar. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora que é o Café das Três. Logo, logo, quem está seguindo, quem segue a gente aí nas redes sociais vai ver sobre esse projeto, que é um projeto voltado para a população idosa. E aí, não adianta determinadas comunicações a gente fazer, porque a gente não vai acessar o idoso. É claro que, às vezes, a gente acessa um filho, um neto, mas quem é meu público? Como que eu vou acessar esse público? Esse público é aquele público que está lá no Centro Cultural e que vai lá fazer uma oficina toda semana, uma oficina de bordado. Então, o que eu vou fazer? Vou ir lá nessa oficina de bordado e vou fazer uma conversa com esse público, convidando para participar do meu projeto. Então, pensa nos mecanismos de divulgação dentro dessa perspectiva. Conecte o seu histórico de atuação com o projeto. Então, por exemplo, eu sou produtora, eu desenvolvo diversas oficinas de produção cultural. Então, se eu quiser mandar um projeto de oficinas e tiver oficinas de produção, está conectado, né? Não, mas eu quero mandar um projeto aqui do grupo.
Eu quero mandar para circular com um espetáculo. Ok, eu também faço produção de diversos espetáculos, então isso está também conectado com o meu histórico, tá? Então, faça essa conexão. Escolha uma equipe também diversa, isso também vai contar lá com a pontuação do seu projeto. Uma equipe que a gente tenha mulheres, pessoas idosas, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, representatividade. Então, pensa na equipe de maneira que você tenha representatividade de diversas maneiras. Mostre coerência no projeto como um todo, né? No público, no cronograma, no orçamento, porque isso vai deixar o seu projeto mais alinhado. Traga parcerias para o seu projeto. Então, por exemplo, eu vou fazer no Centro Cultural Venda Nova, e aí eu estou convidando uma escola, vou convidar uma escola para ir lá fazer minha oficina, ou vou convidar uma escola que é uma escola que está próxima do Centro Cultural para assistir a apresentação. Então, coloca isso no seu projeto, que isso também fortalece. Faça intercâmbio com outros grupos, com outros artistas, caso isso faça sentido no seu projeto, que isso também fortalece. E para além de tudo isso, né, pensa em qual que é o legado, quando você está fazendo esse projeto, qual que é o legado que você quer deixar, o que você quer mostrar com esse projeto, o que você quer atingir, qual que é o recado que você quer deixar com esse projeto, né? De uma maneira geral, tanto para o público, quanto para os artistas, quanto para a sociedade de uma maneira geral. Aí aqui, pessoal, tem umas coisinhas também, eu já falei, a inscrição abriu esse edital no dia 30, ele vai até o dia 30/8, ele vai até o dia 30/9. Após a entrega dos projetos 30/9, o prazo previsto, aí uma estimativa de análise dos projetos é 60 dias após a inscrição. Então, por exemplo, vou montar meu cronograma. Você não pode colocar no cronograma para começar, fecha dia 30 de setembro, para começar em outubro. Não pode, porque se o edital pelo menos 60 dias, então você tem que colocar pelo menos, esse edital é o edital que eu sugiro vocês colocarem para começar a executar ele a partir de janeiro de 2026. Aí tem umas coisas que, depois que a gente mandou o projeto, que o projeto foi avaliado, existe uma lista de desclassificados. Na primeira documentação, existe uma lista de desclassificados. A gente tem um prazo de 2 dias para verificar e para recorrer, entrar com recurso, caso a gente não concorde com essa classificação. E depois da avaliação geral do projeto, a mesma coisa. A gente tem 2 dias para pedir o parecer desse projeto. E aí, para todo mundo, independente de qualquer coisa, peça um parecer do seu projeto. Eu peço do meu até quando eu tiro 100, que eu quero ver se eles colocaram alguma coisa lá que foi muito legal, observaram alguma coisa que foi muito legal. Se eu perder ponto, mais ainda. Por quê? Porque com parecer, eu consigo verificar onde eu perdi ponto, e aí uma coisa que é importante, às vezes a gente perde um ponto que é errado, que é equivocado. Às vezes o parecerista deixou de avaliar alguma coisa, ou errou numa avaliação, e quando a gente pede parecer e a gente vê, a gente pode recorrer a esse ponto. Por exemplo, eu já tive um projeto em que mulheres, mães de criança até 5 anos, ganhavam um ponto. E eu tinha, na época, minha filha, ela tinha menos de 5 anos. E aí, eu mandei toda a documentação dela, certidão de nascimento, tudo direitinho, igual pedia no edital. Só que eles não me deram esse ponto. E aí, eu não tinha passado. Quando eu fiz o recurso, solicitando esse ponto, porque estava toda a documentação certinha, eu passei. Porque aí eu ganhei esse ponto e saí da linha de corte, né? Passei assim. Realmente fui contemplada com recurso, porque às vezes a gente passa, mas não é contemplado com recurso, né? A gente fica ali como suplente. E aí, nesse caso, eu estava como primeiro suplente, e esse ponto me fez ficar como aprovada. Então, é muito importante vocês pedirem o parecer para vocês entenderem como que foi a pontuação do projeto de vocês. E aí, após toda essa análise e tal, vai ser publicado no DOM o resultado final. Tá? E aí, após essa publicação, vocês vão fazer as assinaturas dos termos com a secretaria e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida? Ainda tem uns minutinhos
para esclarecer alguma dúvida, caso vocês tenham. Lívia, que está aqui pela primeira vez. Não, acompanhei, comecei a entender a questão do edital, porque realmente eu não era bem aquilo, só escuto, não conheço, só escuto falar, né? Aham. Então deu para começar a entender como funciona. Achei bem interessante. Ah, que bom, Lívia. É isso aí. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. À medida que a gente vai fazendo, né, é desafiador, tem um trabalho grande envolvido, mas à medida que a gente vai fazendo, vai se tornando cada vez mais possível, cada vez mais orgânico. E é um mecanismo importante, interessante para que a gente consiga colocar nossa arte para frente, né? Ah, posso, Joelson. Eu não falei mesmo isso, não. Eu pulei essa partezinha, sabe? Aqui no edital prevê, pessoal, um limite de 15% para administração. O que é administração? Administração é uma conta de telefone, internet, um profissional. Eu vou contratar uma pessoa para fazer a parte administrativa do projeto, para fazer todos os pagamentos do projeto. Então, isso também entra como administração. E aí, eu vou poder pagar 15% sobre o valor total do meu projeto. Então, se eu coloquei um projeto de R$ 40.000, eu posso pagar de administração R$ 6.000, dividido nas coisas que eu vou colocar. Então, se eu coloquei um profissional, se eu coloquei uma internet, por exemplo, se a internet é uma coisa que é importante para a execução do meu projeto, porque aí também é isso, né? Não posso colocar lá a internet, sendo que eu vou fazer uma circulação de espetáculo. Eu vou precisar da internet para quê? Oficialmente, né? Claro que a gente precisa da internet para tudo hoje em dia, mas assim, não condiz com o objetivo, com o objeto do seu projeto. Mas se eu vou dar uma oficina online, por exemplo, a internet faz total sentido ter no meu projeto. Motoboy, às vezes a gente manda um kit para a imprensa ou distribuição de material de divulgação, motoboy também entra aí como custos administrativos. Telefone, se caso você for fazer alguma atividade que você vai demandar muito uso de telefone, você quiser colocar isso dentro do projeto, compra de material de escritório, folha, caneta, essas coisas também entram aí dentro de administração. Ana, é verdade, a Mari pode mandar esse projeto do tango dela, que ela também não conseguiu mandar na outra edital, né? Aí dá para escolher um dos centros culturais e fazer em um. Não dá para fazer tanto como ela gostaria no outro, que era um edital maior. Mas dá para fazer e começar, né? Startar o processo. Tati, esse edital também tem os documentos complementares. Eu baixei os anexos e eu não vi, tipo, anexo, documentos complementares. Eu vi um outro nome e fiquei na dúvida se era isso ou não. Ana, deixa eu conferir aqui, só um pouquinho. Sim, ele está na página aí como sugestão de documentação e informações técnicas para a proposta. Aí, esse documento, quando você abre ele vem igual nos outros editais da lei municipal. Aí vem aí cada uma das áreas, e aí, pessoal, isso é importante. Cada uma das áreas pede uma documentação complementar específica. Então, por exemplo, quando a gente manda um projeto de oficina, eu preciso mandar a emenda, a quantidade de público, o que eu vou trabalhar nessa oficina, para qual que é o público, a carga horária dessa oficina. Então, eu tenho que mandar isso descrito. Quando eu vou mandar, por exemplo, um projeto de montagem, eu vou montar um espetáculo. Então, eu tenho que mandar ali o texto, eu tenho que mandar quem que vai ser essa equipe, né, do espetáculo. Se eu vou montar um festival, aí eu preciso colocar se esse festival ele vai ser, vai abrir um edital, se eu vou ter um curador para selecionar os participantes desse edital. Então, vocês precisam olhar esse documento, que é o anexo 7, tá? Encaminhar junto com a proposta de vocês. E no anexo 2, tem a relação de bairros e regionais, para vocês entenderem, para quem não fez projeto ainda, quando eu falo lá VN1, VN2,
CS1, CS2, tem vários bairros que estão dentro dessas siglas. Então, por exemplo, assim, como exemplo, CS1, Centro-Sul 1. Dentro da Centro-Sul 1, eu tenho Centro, Lourdes, funcionários, então tem vários bairros que se enquadram dentro dessa região. Aí, se vocês baixarem lá o anexo 2, né, que está aí no link que eu deixei disponibilizado no chat, vocês pesquisam o bairro. Eu moro no bairro Jardim Califórnia. Eu pesquiso lá, Jardim Califórnia, aí vai ter lá qual que é a região dele. Aí você vai lá no edital e olha, essa região, eu não sei qual que é a região do Jardim Califórnia, não. Vou ver aqui, já que eu falei esse nome, né? Vou pegar um outro jardim aqui. Jardim do Vale, Barreiro B5. Então, aqui, nesse anexo, tem o bairro, a regional e a classificação dessa região dele. Alguém mais tem alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa? Olha, entraram depois. Gente, meninos do Instituto Abrams, não sei se quem está aqui é o Tiago ou se é a Aline. Cadê o projeto? Aline, cadê o projeto do Ponte Cultura? Hoje é o último dia. Não me mata, eu ainda estou fazendo. Olha, hein, ó. Vou terminar essa aula e ainda consigo te orientar um tiquinho, mas a gente está com prazo acabando. Pois é. Eu já tô no 31, 35. Ai, graças a Deus. É muito grande. Gente, para quem não sabe... Eu nunca vi um edital tão grande na minha vida. Tem 37 questões só para ponto de cultura. Eu acho que eu comecei ontem, né? Eu comecei ontem do zero. O projeto já estava pronto, eu só fui preenchendo. Mesmo o projeto pronto, eu nunca demorei tanto no edital. E aí a gente vai atrás e nem tem anexo, é só a pergunta, não tem anexo quase. Não tem. Menino, mas eu ainda estou na luta aqui, eu estou te ouvindo, mas eu estou fazendo, mas eu estou te ouvindo. Tá bom, finalizando aqui, se precisar de alguma coisa de mim aí vocês me falam. Eu estou precisando. Eu sempre preciso de ti. A Aline, gente, quem não sabe, quem não conhece, não viu ela falando aqui em outra aula, ela é lá de Manaus, ela tem um projeto muito legal lá em Manaus, aí o poder da internet, né? Ela está aqui até ouvindo sobre um edital de Belo Horizonte, mas ela é uma aluna assídua nas aulas de segunda e também é minha aluna lá da mentoria, faço uma mentoria para eles, dos projetos deles lá em Manaus. É um projeto muito bonito. E eu estou doida para a gente aprovar vários projetos lá, para eu ir conhecer Manaus, que eu não conheço. Estou pegando no pé deles, né, Aline? Amém. Vai dar tudo certo esses editais para tu vir aqui ver esses projetos. Vai sim. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, ficamos aqui. Né? Quem quiser aí, abrir a câmera, Luiz deixou uma mensagenzinha aqui para abrir a câmera, para a gente tirar uma fotita para registrar. E a gente deixou também aqui, pessoal, o formulário para quem está participando pelas primeiras vezes. Esse formulário é muito importante vocês responderem para a gente. Uma pesquisa, a gente faz toda a aula, mas toda a aula é uma aula nova, né? Mesmo para quem já participa todas as segundas-feiras. Então, é importante também vocês preencherem aí para a gente, para que a gente fique sabendo. A gente normalmente vê o que vocês colocaram nas aulas, e aí, a partir do que vocês colocaram, a gente também faz outras aulas com o tema que vocês vão pedindo e tudo mais, tá bom? Olha que tanto de gente bonita. Então, é isso, pessoal. Joelson, Beth também, que está aqui, está sempre participando. Escrever os projetos de vocês aí, hein, gente? E a Aline vai lá finalizar seu projeto, vou finalizar essa aula e vou te ajudar. Tá bom, obrigada. Boa noite, bom, gente. Ana? Beijos, boa noite. Ana, amanhã a gente tem aula de novo, se você quiser tirar alguma dúvida, se tiver alguma coisa complementar do projeto, tá bom? Do seu? Tá bom. Então tá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês.
Compartilhem aí com outras pessoas essas aulas que a gente tem feito, né, para que a gente possa também chegar a mais pessoas. Acessem lá o YouTube da AMAIS, tem outras aulas gravadas lá, a gente sempre faz as aulas e deixa depois, posteriormente, elas disponibilizadas lá. Né, quem também participou, depois divulga lá na sua rede social, compartilha, para que outras pessoas possam participar com a gente também, tá bom? Muito obrigada. E quem é daqui de BH, que está aí ainda, muito provavelmente, mais no finzinho do mês, eu vou avaliar algum projeto. Eu fiz isso num outro edital e foi bem legal, né? Eu peguei um projeto de uma pessoa e fui avaliando ele aqui na aula, e aí foi bem interessante. Então, quem quiser aí escrever o projeto e mandar para a gente lá depois, falando que tem interesse, aí a gente vai escolher um projeto para avaliar, tá bom? Boa noite para vocês, até mais.